Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu falava ontem sobre a igreja de Éfeso, né? E sobre essa questão do primeiro amor, que mesmo com toda a grandeza que aquela igreja teve, ela acabou em função do tempo demasiado que decorreu para todas as promessas e todas as expectativas se cumprirem, de alguma maneira perdendo aquele, vamos dizer, entre aspas, encanto ou o primeiro amor realmente diante do Senhor, pela obra, pelas vidas, pelas almas. Isso é uma demonstração de uma apatia e de um cansaço, né? Que tem feito muitas pessoas seguirem por um caminho e depois não conseguem recuperar muitas vezes esse tempo. Mas hoje eu quero falar sobre a igreja de Esmirna, em poucas palavras. A segunda igreja, carta à igreja de Esmirna, naquela mesma região da Ásia. E curiosamente, a carta à igreja de Esmirna não tem essa exortação comum das demais cartas, não é? Dizendo tenho contra ti, não é? Tenho contra ti. Esmirna não. Esmirna, o Senhor disse no Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 9: conheço a tua tribulação. Olha só. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza e a blasfêmia daqueles que se intitulam judeus, mas não são. Então, o Senhor demonstra claramente na, na lição da igreja de Esmirna, ministrando e exortando também a tua vida hoje, tomando tempo com isso, que é uma grande preocupação, né? O Senhor está presente na hora da angústia. O Senhor, ele caminha junto na hora das fraquezas, das desilusões e das decepções, que são pertinentes, que acontecem no mundo, que acontecem conosco, que acontecem com as pessoas. O Senhor Jesus já havia dito, não é? A essa altura, no mundo tereis aflições. Então, Esmirna é esse exemplo da palavra que nós precisamos de cultivar e de relembrar sobre a nossa vida, que mais adiante ele diz para eles não temerem primeiro, e segundo, para que eles perseverassem, porque diante daquelas provações todas, que tinha data e hora para começar, data e hora para terminar, que o Senhor estava presente para realmente trazer o livramento. Então, hoje é o dia de ouvir essa palavra. Esmirna significa mirra. Mirra está relacionado ao sacrifício. Lembra dos presentes dos magos, não é? Para Jesus, para José, para Maria, era ouro, incenso e mirra. Conheço a tua tribulação. A tribulação de Esmirna estava relacionada àquilo que era a perseguição de Roma. A pobreza, a escassez de Esmirna estava relacionada não à pobreza de alma das pessoas, não à condição deles de estarem em uma periferia do Império Romano. Esmirna, abre parênteses, né? Era uma cidade que havia sido assolada às margens do rio Lico, assim como Laodiceia, as outras cidades, mas as cidades ao longo das décadas naquele tempo se levantaram. E Esmirna ficou para trás. Então era um lugar realmente mais decadente e que não recebeu tantas atenções de rotas como receberam as demais cidades, Éfeso e tudo mais, Laodiceia, do Império Romano, assim por diante. Então eles sofriam e padeciam por esse conjunto de situações, com essa sua pobreza. Mas ele diz, fechando parênteses aí, né? Mas ele disse assim, mas tu és rico. A riqueza deles era a riqueza do conhecimento de Cristo, que fala Colossenses. A riqueza deles era o tesouro deles era o tesouro do conhecimento, da sabedoria de Deus, da revelação do Espírito. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, tesouro e a riqueza estão relacionados ao conhecimento de Cristo. Agora, havia uma situação que a igreja precisa ser tratada. Ouça com atenção, já que você veio até aqui, porque é muito importante. Aqueles que eram judeus, o Senhor disse, mas não são,
eram aqueles que queriam colocar sobre Esmirna, imputar sobre Esmirna, uma prevalência humana. E o que era aquela condição de um querer ser melhor do que o outro? Por conta da lei, por conta da sua religião, por conta do seu aspecto, ou mesmo da sua condição diante das lutas, porque os judeus tinham, de alguma maneira, um aparato de relacionamento diferente com as lideranças romanas das cidades. Então, o que era? Exatamente o que significa a religião. Religião é essa forma de espiritualidade na carne. Aqueles que querem manter uma espiritualidade na carne querem demonstrar que são melhores uns que os outros, ou são mais ricos uns que os outros, ou podem isso ou aquilo mais do que os outros. A Esmirna se ri de todos eles, assim como também o Senhor se ri de todos eles. Isso, queridos, para te dizer em nome de Jesus, não tema. A provação vai passar, em nome de Jesus. Mas não se diminua, não se rebaixe diante de situações, de qualquer nível que seja, daquilo que o ouro e a prata pode comprar, ou daquilo que a capacidade humana, a formação, o preparo de alguém, possa também introjetar sobre uma vida. Não se diminua, não se veja como um gafanhoto e não aceite essa porção, porque pobres ou ricos, a grande verdade da riqueza e do tesouro é o conhecimento de Cristo. E o Senhor não iria gastar tempo com Esmirna se assim não fosse. E se ele não tivesse preparado um grande propósito para aquela noiva que estava com o vestido todo amassado, amarrotado, e que para quem olhava estava sujo. Mas na realidade, diante do Senhor, o Senhor estava dando a eles esse aval e essa aprovação e os desafiando, presente para com eles. E mesmo diante daquilo que haviam sofrido ou haveriam de sofrer, haveria de passar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim eu clamo, oro, intercedo e apresento a tua vida, corpo, alma e espírito, os desejos do teu coração, as suas intenções. Apresento hoje ao Senhor, para que Ele te faça o bem, para que Ele te visite, te ministre, traga respostas e te confirme realmente naquilo que você espera, ou te indique, te dê sinais daquilo que Ele quer que seja moldado, aperfeiçoado. Orando por você, ore também por mim. Deus abençoe.